Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial, no nosso quadro de terça-feira, Neurociência na Veia, né? Para aqueles que realmente gostam de se aprofundar, de verticalizar nos temas de neurociência. É uma playlist incrível aqui do Nada Trivial, com várias séries, uma série de anatomia, outra série falando sobre comportamento, que acabou de terminar semana passada. E hoje eu quero tirar uma dúvida que toda hora assombra os cursos. O pessoal vem fazer curso aqui, vem com essa dúvida, ou aparece muito essa dúvida nas redes sociais, né? Porque quando o pessoal fala em córtex cerebral, né? Então o pessoal fala assim, o córtex. Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra córtex em si significa muito pouco, né? Você que acompanha a gente aqui no Nada Trivial ou que já fez algum curso meu, sabe que a palavra córtex isoladamente significa apenas casca, né? Então, se falar córtex, você não está falando muita coisa. Mas eu sei, é preciosismo, porque todo mundo mais ou menos sabe que esse córtex que você está falando é o do cérebro, né? Mas tem o córtex do cerebelo, tem o córtex do ovário, tem o córtex da adrenal. Então, sempre bom dar uma especificadazinha, né, no córtex cerebral. Mas aí vem um segundo passo dessa história. Por quê? Quando você estuda neurociência de uma forma assim, quem sabe um pouco mais superficial, é comum as pessoas dizerem, né, usarem uma lógica que eu já questionei aqui algumas vezes, inclusive o benefício dessa lógica para a compreensão, que é o complexo trino, que foi desenvolvido nos anos 70 pelo Paul MacLean, né? Obviamente, naquele momento, esse conceito era um conceito muito importante. Se você ainda não me viu debatendo isso, tem vídeo aqui específico no Nada Trivial. Vou pedir para o pessoal colocar aqui em destaque para você poder ir lá dar uma olhada, né? Mas não é isso que eu quero comentar hoje, porque o que me preocupa é que o pessoal entende essa história do complexo, né, do cérebro trino, o encéfalo trino. Daí tem o complexo reptiliano, que é uma porção mais primitiva. Depois a segunda parte do trino, né, que são 3 partes, a segunda seria o sistema límbico, e por fim, no terceiro, as pessoas falam assim: neocórtex, né. E se você for na teoria original do encéfalo-trino, você vai ver que o neocórtex estava diretamente associado, né, no pensamento do autor Paul MacLean, ele estava muito associado a pensamento, à racionalização, à tomada de decisão, né, a esses aspectos, quem sabe, mais nobres, não sei se é bem essa palavra, do comportamento e da capacidade cognitiva que é restrito à nossa espécie, né. Apenas, da forma como a gente conhece, né, apenas os seres humanos chegaram a desenvolver essas funções que estão bastante correlacionadas com o papel de uma área cerebral que é o córtex pré-frontal dorso lateral. Chatinho assim, por quê? Primeiro, é a parte mais anterior do lobo frontal, e depois também, ao mesmo tempo, a parte que está mais dorsal, portanto, mais para cima, e mais lateral. E essas áreas estão diretamente associadas com funções que são bem específicas para a nossa espécie, ainda que outras partes do córtex pré-frontal, algumas próximas das órbitas oculares e outras até mesmo bem anteriores, bem anteriores, quase na testa, estão diretamente associadas à ética, moral, religiosidade, né. Então, coisas que precisam mesmo de cultura, de sociedade, de compreensão de regramento, bastante bem elaboradas. E aí que começa a confusão, porque tem muita gente que acha que o neocórtex, essa palavrinha, córtex novo, que lá na teoria do encéfalo-trino estaria diretamente associada com as funções que são resguardadas ao ser humano, haja visto que o segundo andar da teoria trina estaria o sistema límbico, que é o sistema que governa as emoções. E isso a gente já sabe que muitos animais, especialmente os mamíferos, possuem, né? A gente sabe também que as aves têm alguma coisa parecida, mas não da mesma forma, porque o cérebro das aves é bem diferente do cérebro dos mamíferos, né? Mas entende-se, aceita-se bem que o cérebro dos mamíferos possuem esse segundo andar aí, que é o sistema límbico, o sistema emocional, né? E fica para uma exclusividade humana essas funções que são entendidas aí, e agora atenção para o fato, no neocórtex. E aí que está o equívoco.
né? Porque não é só esta região de córtex cerebral que é denominada de neocórtex. E por que que existe um neocórtex? Toda vez que você perceber que existe neo alguma coisa, né, especialmente na anatomia, em especial quando o assunto é o sistema nervoso, pode dar uma procuradinha que você vai encontrar pelo menos algo como paleocórtex, né? Então, se tem neocórtex, tem paleocórtex. Isso vai ter, por exemplo, o globo pálido ou os núcleos da base, você tem denominações de neopálio e eh, paleopálio, porque nós estamos falando do globo pálido, né? Então fica aí parecendo até curioso. O cerebelo tem uma parte do cerebelo que é paleocerebelo. Tem outra parte que ainda é mais antiga, que é arquicerebelo, e tem o neocerebelo, né? Então isso não é incomum de aparecer. Mas, atenção para o fato, no cérebro humano e no cérebro da grande maioria dos mamíferos, vai, 90 e tantos, vou dizer assim, porque eu não sei exatamente o número e também dificilmente a gente poderia fazer um número que desse conta de todas essas espécies que eu abri o leque, né? Mas mais de 90% do córtex cerebral é neocórtex. Então, o lobo occipital que está aqui atrás na cabeça é neocórtex. O parietal que está aqui em cima é neocórtex. O temporal é neocórtex. Todo o córtex humano, a grande maioria do córtex cerebral humano é neocórtex. E eu vou te explicar por quê. Porque essa diferenciação de paleo, arque e neocórtex, que tem os três, está relacionada a justamente o princípio evolutivo dessa estrutura. E o neocórtex é aquele que está mais evoluído, vamos dizer assim, é o último, né, a surgir na escala evolutiva, na escala filogenética. E qual é a diferença que ele tem? Basicamente, vai aumentando o número de camadas que aparecem em cada uma dessas partes, em cada uma dessas porções de córtex. Então, quando a gente pensa em arquicórtex, o arquicórtex é uma estrutura super importante, que é o hipocampo. Mas ele não é um córtex que trabalha da mesma forma que as outras regiões corticais. O hipocampo ele tem um papel muito restrito, muito específico, associado à construção de memórias. Eu falei do hipocampo já 200.000 vezes aqui nesse canal, porque ele é super importante. Contei a história do Henri Molaison, contei a história do hipocampo e da memória, e da demência e do Alzheimer. Toda hora que dá certo, eu falo do hipocampo aqui, porque ele é muito importante. Mas ele não é um córtex muito elaborado. Ele não é uma porção de córtex muito evoluída, ele é relativamente, inclusive, primitivo. É chamado de arquicórtex, o mais antigo dos córtex. E por que isso é assim? Porque o hipocampo provavelmente é originário de uma especialização da amígdala cerebral, do complexo amidalóide, que é um núcleo, e que se organizou para aumentar a sua potência de produzir memórias. E daí para frente, a gente vai tendo justamente essa especialização de circuitos mais elaborados, que vão ser super importantes para produzir a discriminação dos estímulos e a nossa percepção, mas nós vamos ter no cérebro humano pequenas porções de paleocórtex, uma coisa bastante desprezível quase, que estão ali naquela região do córtex pré-frontal médio-ventral, as partes mais mediais e mais abaixo do córtex pré-frontal, que estão muito ligadas ao sistema límbico e que são responsáveis pela percepção do olfato e alguns sinais ali relacionados a nojo, né, e algumas reações viscerais. E ali você tem um paleocórtex, porque ali você tem uma estrutura de córtex que possui 3 camadas celulares. Né? E é assim que será, por exemplo, o córtex de um réptil. Ah, mas espera aí, Carla, o réptil não teria apenas o complexo reptiliano? Não. Répteis também possuem córtex cerebral, só que é um córtex muito simplão. É um córtex que só tem 3 camadas celulares. Né? E por isso mesmo, os circuitos que podem ser formados são mais simples, não tão complexos, certo? E isso a gente vai chamar de paleocórtex. Agora,
O ser humano, os mamíferos, vão ter a maior parte do seu córtex cerebral formado por neocórtex. E o neocórtex tem qual característica? Ele tem 6 camadas celulares. 3 dessas camadas, inclusive, apenas constroem circuitos intracorticais, enquanto outras 3, que são semelhantes àquelas que a gente pode reconhecer nos répteis, são regiões de córtex que se relacionam com outras partes do sistema nervoso. Mas olha que interessante, o neocórtex ele tem 3 camadas celulares que tratam simplesmente, né, com sua funcionalidade, trata simplesmente de elaborar circuitos internos no córtex, o que obviamente aumenta muito a complexidade de comparação, de assimilação e de generalizações, de categorizações dentro do próprio córtex. Então, pessoal, praticamente todo o córtex humano é formado por neocórtex. E não é isso que o diferencia exatamente dos mamíferos, né? Então, neste aspecto, a teoria do encefalotrino, ela deixa a desejar e faz você se equivocar ao falar que o neocórtex é o córtex pré-frontal. Né? Que o neocórtex é a porção racional do cérebro humano. Então, se você tem repetido isso por aí, veja, não é um preciosismo, é porque, de fato, ao entender essas coisas, você fala: bom, então, mas o que faz o ser humano, então, ser diferenciado? Se não é o fato dele ter um neocórtex diferente dos outros animais. E aí você abre espaço para discutir, por exemplo, as funções executivas, a linguagem, a formação da consciência, a percepção do tempo. Isso sim faz grande diferença para a nossa espécie, tá? Então, próxima vez que você ouvir alguém falar de neocórtex, que o neocórtex é a área da inteligência ou a área da tomada de decisão, você já sabe. Olhe com desconfiança, repare se esse indivíduo realmente sabe do que ele está falando e se ele estudou o suficiente para estar falando por aí sobre esses temas e atrapalhando a compreensão daqueles que estão querendo, de fato, entender como é que isso funciona. Não é o seu caso, porque você está aqui no Nada Trivial e você não apanha. Enquanto você está por aqui, as coisas não são simples, não são triviais, são difíceis às vezes de entender, mas estão 100% corretas à luz daquilo que a gente conseguiu desenvolver na ciência. Porque se a gente não sabe, a gente pesquisa, a gente investiga, a gente entende e é muito tempo e muita gente trabalhando junto aqui para produzir esse conteúdo com correção para você. Valeu para ti? Entendesse desse jeito? Então não esquece de curtir, de compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar também. Puder, deixa um valeu. Valeu é uma contribuição financeira ao canal. A gente não fica aqui, seja membro, manda pix, não sei o que e tal. Mas se de vez em quando você puder clicar no botãozinho valeu e deixar uma contribuição pequena que ajude a gente a manter o canal, sustentar toda essa história, você sabe, a gente praticamente não tem outro apoio que não seja a boa vontade desse time de entregar conteúdo para ti. Então, podendo, contribui com a gente, podendo, colabora com a gente para sustentar esse trabalho que eu adoro fazer e que eu tenho certeza que você adora ouvir e adora assistir. Um grande abraço e até o próximo Neurociência na Veia.